Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Aníbal. E o nosso tema, nós vamos começar aqui, vamos dizer que o nosso tema é a agenda para 2013, porque nós já estamos no final da primeira quinzena de dezembro, mas com uma pauta de discussão no Senado e no Congresso Nacional de peso e que vai atravessar 2016 e chegar a 2017, né, senador? Antes de tudo, muito grato pela sua presença aqui no Argumento. A gente começava, antes de gravar, a conversar sobre justamente esses temas importantes. E o primeiro que veio à tona, reforma da Previdência. E o senador me explicava aqui que, por exemplo, o Estado de São Paulo é fundamental, como exemplo apenas, a necessidade dessa reforma, né, senador? E mesmo, especialmente, em primeiro lugar, cumprimentar os telespectadores, mesmo especialmente a Prefeitura de São Paulo, na capital, a cidade mais importante do Brasil, em 2005, nós elevamos de 5 para 11 a contribuição dos inativos, aposentados e pensionistas, porque o déficit já era grande, correspondia a 7% do orçamento da cidade, a insuficiência de recursos para pagar as pensões e aposentadorias. Então, nós conseguimos ampliar de 5% para 11% a contribuição dos inativos e pensionistas. Apesar disso, 11 anos depois, agora em 2016, a insuficiência para a Previdência, para pagamento da Previdência, a insuficiência com relação aos recursos que a Previdência dispõe, passou de 6% para 12%. Beneficia 94 mil pessoas. Foram direitos conquistados, adquiridos, tudo bem. Só que, projetando isso nos próximos 10 anos, nós vamos chegar a 1/4 do orçamento da cidade para pagamento de pensões e aposentadorias para 120 mil pessoas numa cidade de 12 milhões de habitantes. Não dá, não tem como continuar. Então, realmente, nós temos que rever o sistema de aposentadoria de dois modos, basicamente. O sistema geral da Previdência, com a alteração na idade para aposentadoria, 65 anos, homens e mulheres, com regramentos de transição. E, de outro lado, o fim dos sistemas especiais. Não há mais nenhuma viabilidade os sistemas especiais de aposentadoria do setor público no Brasil, no âmbito federal, estadual e municipal. E isso não foi só por desvio de dinheiro de governo anterior, de corrupção, é porque estruturalmente o modelo está errado. Para ele ter sustentabilidade, ele poder se sustentar ao longo do tempo e garantir que todos os aposentados receberão a sua aposentadoria, a sua pensão, é preciso que se faça essa mudança o quanto antes. E nós queremos fazê-la logo no início do ano que vem. Como ela está proposta, como ela chegou na Câmara dos Deputados, que chegou ontem, nós gravamos hoje no dia 7 de dezembro, ela chegou à Câmara dos Deputados no dia 6. Tudo bem que a matéria ainda, oficialmente, ela começa a ser conhecida agora. Mas qual a expectativa do senhor para esse projeto? Ele vai ser muito modificado? Que tipo de discussão o Congresso vai enfrentar? Qual a sua expectativa, senador? Que haja uma boa conversa de esclarecimento, uma boa conversa através da qual todos possam ver a inviabilidade de continuar com o modelo atual, para que não aconteça no Brasil o que aconteceu na Grécia ou em Portugal. Num determinado momento, o governo disse, olha, se não cortar 30% de todas as aposentadorias, ninguém vai receber. O governo não tem como pagar. Isso não pode acontecer no Brasil. Já está acontecendo no Rio de Janeiro. Sim. Outros estados estão na iminência de entrar nesse processo de insuficiência de recursos para bancar as pensões e aposentadoria. Antes que isso se generalize, vamos agir. Então, eu gostaria que houvesse um bom debate, certamente vai acontecer, no sentido de esclarecer. Não há maldade, não há motivação menor, há uma necessidade imperativa, porque o modelo foi pensado erradamente, há muitos anos atrás. Procurou ser o mais generoso, mas a generosidade não cabe nas contas, as contas não suportam, né, bancar toda essa generosidade. Então tem que haver mudança. Para a grande maioria dos aposentados, aqueles que estão no regime de aposentadoria do INSS, não haverá grande impacto, pelo contrário, sobretudo para aqueles que ganham menos. Agora, é preciso então que haja uma boa reflexão, um bom debate, para que se preserve o que o governo mandou e se vote o quanto antes. A ilusão, não caiam nessa história, populista, velhaca, de dizer, não, porque nós vamos mudar. Isso é uma ilusão apenas. Vamos admitir que se mude, para logo no final do ano que vem entrar numa crise geral. Então é melhor mudar agora,
para evitar essa crise geral e dar sustentabilidade para que todos possam receber sua pensão ou aposentadoria. Senador, com a sua resposta, a gente esbarra em outro tema recorrente aqui no Congresso Nacional, que é a negociação da dívida dos estados. A remodelagem do Pacto Federativo. É um assunto recorrente, é difícil de levá-lo adiante, mas nesse momento especial que nós vivemos, que esse assunto também está na mesa, tanto no Planalto como aqui no Congresso Nacional. Qual a expectativa do senhor? Eu acho que a renegociação deve ser feita, deixando claro que houve gestão temerária em muitos estados, aumentos inaceitáveis, muitos incentivos fiscais que ocasionaram uma privação de receita grande nos estados, uma gestão licenciosa em vários estados. Outros não, estão bem. Vários estados no Brasil, alguns deles, já pagaram o 13º, ou já pagaram a primeira parcela, vão pagar a segunda antes do Natal. Vários outros dificilmente conseguirão pagar. Não é? Então, boa gestão, austeridade, não é? Tem resultado, dá resultado inclusive do ponto de vista do prestígio do gestor, né? Da recepção dele pela sociedade, pelos servidores públicos. Então, eu acho que agora tem que fazer a renegociação, mas tem que ter as contrapartidas. E dessa vez o senhor acha que elas vão prevalecer? Se não prevalecer, então o socorro tem que ser suspendido. Ou faz o dever de casa, cada estado. Eu sei que tem custos, mas sem custos a gente vai ter uma situação de ingovernabilidade, né? Então é melhor custo maior, né? Ter os custos e recriar a governabilidade e recriar as condições para que o Estado possa pagar os seus servidores, os aposentados, inativos, pensionistas, que possa pagar também e ter recursos para investimento. A sociedade que paga imposto, ela olha para nós, olha para os governos e fala, mas eu pago imposto só para bancar essa máquina? Só para bancar funcionário? E na hora da política pública? Na hora de investir, não tem dinheiro para investir numa guia e sarjetazinha lá no meu bairro? Não tem dinheiro para melhorar a escola ou para fazer uma escola, sobretudo uma creche? Não sobra? Que país é esse? Historicamente, o Estado se constitui, organiza, não é? Se estrutura em várias funções, educação, saúde, saneamento e tal, e espera-se que essas áreas não sejam apenas para criar empregos, pelo contrário, sejam áreas fins, do ponto de vista de investimento, posto de saúde, hospital, exame, escola, creche, saneamento, né? Então, eu acho que nós estamos agora lá embaixo. Infelizmente, isso vai levar tempo para melhorar. Agora, nós não vamos sair disso também se criarmos facilidades que logo, logo se revelarão buracos adicionais para serem enfrentados e cobrados de toda a sociedade. Nós ainda temos pela frente a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que limita gastos da União. E ela seria um parâmetro, faz parte da contrapartida que os estados sigam mais ou menos o mesmo critério administrativo. É isso. Estamos inaugurando aí um novo estilo administrativo? Eu acho que, sem dúvida, estamos buscando ações e iniciativas como essa do teto, não é? Que impede que se gaste além do que se arrecada, corrigido monetariamente, né? Sem margem para estrepolias, né? Uma coisa mais ou menos amarrada, que sofre a resistência, sobretudo, das corporações, porque essas se apropriaram de tantos recursos, ao longo de 25 anos de Constituição Cidadã, muito mais do que os recursos foram beneficiar a população, os trabalhadores do Brasil. Foram as corporações do Legislativo, do Executivo e, sobretudo, do Judiciário, não é? E se apropriaram de muitos recursos. A parte deles, no conjunto que se produz no país, ou naquilo que é o conjunto dos impostos no Brasil, aumentou, duplicou, triplicou. E eles se opõem à PEC do teto porque eles não querem ter que estar submetidos o ano que vem apenas a receber um reajuste já previsível de 7%, que vai ser maior do que o da inflação do ano que vem prevista. Inflação média de 4,65%. É impressionante. Essa gente se sente fora do contexto de receita, despesa, prestação de serviços em que se coloca o Estado.
né? Eles como se fosse uma coisa à parte. Como eles não têm receitas à parte, eles não poderão ter também benefícios à parte adicionais. Agora o jogo é para valer, vamos estancar isso e vamos também mudar a Previdência para criar um horizonte de contas públicas organizadas no Brasil. Mas só isso não é necessário para retomar o crescimento, que é o principal objetivo nosso hoje. É preciso um conjunto de iniciativas. Eu vejo o presidente Michel Temer com grande disposição de tomar essas iniciativas microeconômicas, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de criar credibilidade, atrair investimento e gerar um emprego tão desejado. Esse é o principal desafio nosso do ano que vem. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso obrigado. programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, lembre-se do endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.